Eu fui morar com meus avós na fazenda deles após um desentendimento com meus pais. Sem condições de alugar um apartamento, meus avós me deixaram ficar em um dos quartos no primeiro andar, cobrando apenas uma pequena contribuição para as despesas. O quarto onde fiquei tinha um cheiro antigo e estava repleto de relíquias religiosas da minha avó, incluindo uma pintura enorme de Jesus que parecia me observar enquanto eu dormia. Era incômodo, mas não podia reclamar. Na segunda semana morando lá, as coisas começaram a ficar estranhas. Trabalhando em uma pequena loja de esquina na cidade, eu costumava chegar tarde da noite. Certa vez, ao destrancar a porta da frente da casa, ouvi passos vindo das plantações. Naquele momento, pensei que fosse algum ladrão tentando roubar os produtos do meu avô. Com cuidado, me aproximei, evitando pisar em folhas secas ou fazer barulho. Foi então que vi algo inquietante, uma figura rastejava pelas plantações, como se estivesse se esgueirando, de quatro. O comportamento era tão estranho que me senti congelado por um instante. Poderia ter confrontado a pessoa, mas temi que isso me colocasse em perigo. Voltei para dentro e acordei meu avô. Ele saiu para o quintal com seu rifle, gritando ameaças. "Se eu pegar você aqui de novo, não vou hesitar em atirar", ele bradou. A voz dele ecoou pela fazenda, parecendo suficiente para espantar qualquer um. Pensei que o problema estivesse resolvido. No entanto, na noite seguinte, fui acordado por algo ainda mais perturbador. Acordei com risadas do lado de fora da minha janela. Ao olhar, vi uma figura parada lá fora, observando diretamente o meu quarto. Quando me movi para sentar na cama, a figura pareceu me notar e desapareceu na escuridão. Mais uma vez, acordei meu avô, que dessa vez ficou realmente irritado. Ele pegou o rifle e saiu comigo. Assim que abriu a porta, algo agarrou a perna dele, fazendo-o tropeçar. Sem pensar, eu me lancei contra o intruso, derrubando-o ao chão. Meu avô conseguiu se levantar e apontou o rifle para o homem, enquanto eu chamava a polícia. Enquanto estava no telefone, ouvi meu avô gritar. Corri de volta, quase chorando de medo do que poderia ter acontecido. Cheguei à varanda e o vi no chão, com a mão no nariz sangrando. Alguém tinha surgido do nada, empurrado ele e fugido antes que pudéssemos reagir. A polícia chegou, mas não havia muito que pudesse fazer. Meu avô decidiu instalar câmeras de segurança em volta da fazenda, esperando que isso fosse suficiente para acabar com os problemas. Cerca de um mês depois, eu voltava tarde para casa após sair com meu cunhado e alguns amigos. Havia um bilhete da minha mãe na porta, pedindo que eu levasse as latas de lixo para frente. Enquanto me aproximava das latas, ouvi vozes vindas do quintal. Olhei por cima da cerca e vi duas pessoas paradas próximas à mesa do pátio. O medo me paralisou por um momento, mas consegui correr para dentro e acordar minha mãe. Nós dois mal tínhamos trancado a porta do quarto dela quando ouvimos os intrusos subindo os degraus da varanda. Sem outra opção, empurrei minha mãe em direção à janela, forçando-a a pular para a pequena varanda abaixo. Enquanto os dois invadiam a casa, eu também pulei. Tivemos apenas um vislumbre deles antes de aterrissarmos na grama e corrermos até a casa do vizinho. Aquelas figuras eram estranhas e não pareciam meros ladrões. A sensação de insegurança era avassaladora. 2 semanas depois, quando começávamos a superar o trauma, o telefone tocou às 3 da manhã. Ele continuou tocando sem parar, recusando-se a cair na caixa postal. Minha mãe e eu trocamos olhares nervosos enquanto o toque insistente preenchia a casa. Depois de uns bons 10 minutos, ela finalmente puxou o fio do telefone, desligando-o. Dormimos com o aparelho desconectado naquela noite, mas ambos sabíamos que algo estava errado. Na manhã seguinte, minha mãe recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. "Por que vocês não atenderam?" Meu sangue gelou. Ainda não sabemos quem estava por trás dessas ameaças ou o que queriam. Os dias se tornaram uma contagem regressiva tensa, esperando pelo próximo incidente. As câmeras capturaram figuras borradas perto das plantações, mas nada que pudesse ser usado para identificá-los. A fazenda, antes um lugar de refúgio, agora é palco de um mistério aterrorizante que parece estar longe de terminar.
Tudo começou quando eu tinha 16 anos, em uma noite aparentemente comum na escola. Acordei de repente, assustado com a lembrança de um dever de casa que nem havia começado. Era tarde, 1h15 da manhã, e a ideia de ir para a escola sem a tarefa pronta me encheu de ansiedade. Acendi a luz e comecei a trabalhar, tentando me concentrar. Enquanto o som do lápis deslizava pelo papel, um ruído estranho me chamou a atenção. Era fraco, como algo sendo arrastado, e parecia vir de dentro das paredes do meu quarto. Por um momento, tentei ignorar, mas os barulhos se intensificaram, como se algo estivesse tentando escapar. Pareciam movimentos apressados e desajeitados. O barulho vinha da pequena porta embutida na parede ao lado da minha cama, que dava para um espaço de armazenamento. Um frio percorreu minha espinha. O que poderia estar lá dentro? Meus instintos gritaram para eu chamar por ajuda, e foi o que fiz. Comecei a gritar pela minha mãe. De repente, os barulhos ficaram ainda mais altos, agora semelhantes a passos pesados e rápidos. Antes que eu pudesse reagir, a porta do compartimento se abriu com um estrondo, e uma figura emergiu. Era um homem alto, de pele clara e magro. Ele avançou na minha direção, e eu mal tive tempo de pensar o que estava acontecendo antes que ele colocasse uma mão sobre minha boca, tentando me silenciar. Meus gritos atravessaram a casa, chegando aos meus pais, mesmo com 3 portas fechadas nos separando. Meu pai entrou no quarto como uma tempestade e não hesitou. Ele partiu para cima do invasor, desferindo socos no abdômen do homem até que ele caiu no chão. A polícia foi chamada imediatamente, e, ao revistarem o homem, encontraram 2 pares das minhas roupas íntimas em seus bolsos. Ele foi preso, mas o trauma daquela noite ficou. Meu quarto, antes um lugar seguro, tornou-se um cenário de pesadelos. Anos mais tarde, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu e minha esposa passamos a noite em uma praia, num lugar tranquilo, mas que fechava às 9h30 da noite. Sem ter muito o que fazer, decidimos caminhar pela praia. A noite estava calma, e a vastidão da areia parecia pertencer apenas a nós. Enquanto caminhávamos de volta pelo mesmo trajeto, algo nos deixou inquietos. Havia 2 novas trilhas de pegadas na areia, diferentes das nossas, surgidas do nada. Olhei ao redor, buscando sinais de alguém, mas não havia ninguém visível. Decidi investigar. Segui as pegadas até um pequeno túnel entre as dunas. Usei a lanterna do celular para iluminar o interior e me arrependi imediatamente. Lá dentro, 2 figuras se moviam. Não sei se eram humanos. Estavam curvadas, com pele enrugada e escamosa, pálidas como se a luz do sol nunca as tivesse tocado. Aterrorizado, apaguei a luz e corri de volta para minha esposa. Segurei sua mão e praticamente a arrastei até o carro. Expliquei o que tinha visto, mas ela parecia duvidar, achando minha história absurda. No dia seguinte, relatei o ocorrido às autoridades, mas nada foi encontrado. Ainda assim, algo naquela praia me chama de volta. Semana após, volto ao local, tentando entender o que vi. Até hoje, não sei o que eram aquelas criaturas, mas os ecos daquela noite, tanto na minha adolescência quanto na praia, continuam a me assombrar. Trabalho como zelador noturno em um colégio estadual. Em 95% das noites, sou o único de plantão, pois normalmente não é necessário mais de uma pessoa nesse turno. Minha rotina é sempre a mesma. Começo pelas salas de aula do andar inferior e, depois, subo para as do andar superior. O refeitório, o auditório e a enfermaria são responsabilidades dos turnos da manhã e da tarde, então minha área de atuação fica limitada às salas de aula. Por trabalhar sozinho, costumo espalhar rádios pelos corredores e deixo música alta tocando enquanto limpo. Isso ajuda a preencher o silêncio desconfortável do turno. Numa noite como qualquer outra, estava limpando o chão de uma das salas de estudos sociais no andar superior. A escola tinha o formato de um U, então, para ir de um lado ao outro, era preciso cruzar um corredor extenso. Foi enquanto estava ali que notei algo estranho. Do outro lado da escola, as luzes de uma das salas estavam acesas.
não era apenas um reflexo ou iluminação residual de um corredor. A luz estava claramente ligada. Minha rotina sempre incluía apagar todas as luzes das salas em que não estava, então, isso me deixou com um calafrio. Estava parado, tentando processar o que via, quando percebi algo ainda mais assustador. Havia alguém na janela daquela sala. A figura se moveu até a vidraça, parou e me encarou diretamente. Meu coração disparou. Era um homem, aparentemente com cerca de 30 ou 40 anos, com cabelos pretos. Não consegui discernir detalhes do rosto à distância, mas sua presença era inquietante. Ele ergueu a mão e acenou para mim de forma lenta e perturbadora. Sem saber o que fazer, fechei as persianas da sala onde estava e tentei me recompor. Respirei fundo, considerando minhas opções: confrontá-lo, fugir ou chamar a polícia. Quando finalmente tomei coragem para olhar novamente, levantei as persianas e percebi que as luzes da sala do outro lado estavam apagadas. Aterrorizado, compreendi que ele estava no caminho da sala onde eu estava. Decidi que correr era a única escolha sensata. Desci as escadas rapidamente e saí pela porta dos fundos da escola, deixando tudo para trás. Naquele momento, minha vida era a única coisa que importava. Mais tarde, revisamos as câmeras de segurança, e o que vimos foi ainda mais perturbador. Em algum momento da noite, o homem saiu do porão da escola e começou a vagar pelos corredores. Observando as imagens com mais atenção, seu rosto parecia estranho, quase antinatural. Algo nele não era comum. A parte mais assustadora foi o final das gravações. As câmeras o mostraram voltando para o porão, mas nunca mais saindo de lá. Quando a polícia revistou o local, não encontrou nenhum sinal dele, o que me fez questionar se há passagens ocultas ou saídas secretas no subsolo. Desde essa noite, nunca mais vi meu trabalho do mesmo jeito. Estar sozinho naquele prédio vazio, sabendo o que aconteceu, tornou cada turno uma experiência assustadora. Quando eu tinha 17 anos, trabalhei como faxineiro para economizar dinheiro para a faculdade. Meu principal cliente era um homem chamado Jefferson. Ele era recluso e mantinha uma regra muito clara: eu jamais deveria entrar no porão. Além disso, quase não nos comunicávamos. Conversamos apenas uma vez, quando nos conhecemos, e em algumas raras ocasiões, quando ele voltava para casa antes do esperado. Fora isso, eu sabia pouco sobre ele. Ele era um homem aparentemente comum, mas muito reservado. Não posso dizer com certeza se ele era estranho ou apenas extremamente particular. Havia uma placa grande na porta do porão, deixando claro que aquele espaço era proibido. Sempre fui uma pessoa curiosa, mas me esforcei para respeitar sua privacidade. Mesmo assim, não pude evitar o incômodo de querer saber o que havia lá embaixo. No entanto, me contive. Por semanas, segui minha rotina, limpava os cômodos, tirava o pó, organizava as coisas e ia embora sem maiores incidentes. Mas a curiosidade tem um jeito peculiar de corroer nossa disciplina. Certo dia, enquanto tirava o pó dos móveis no quarto dele, notei algo que chamou minha atenção. Entre os itens na comoda, havia uma pequena figura do Snoopy. Sem pensar muito, peguei o objeto e comecei a vasculhar as gavetas ao redor. As gavetas maiores continham apenas roupas, mas as menores estavam recheadas de objetos curiosos: câmeras, baterias, álbuns de fotos e bugigangas diversas. Tudo parecia normal, até que abri a última gaveta. No canto da gaveta de baixo, havia uma pequena caixa de madeira. Ela estava trancada e parecia precisar de uma chave específica para ser aberta. Lembrei-me de que, na cozinha, o chaveiro de Jefferson tinha uma pequena chave que poderia servir. A curiosidade falou mais alto, e eu decidi testar. Peguei o chaveiro, voltei ao quarto e, com um misto de apreensão e culpa, usei a chave para abrir a caixa. Dentro dela, encontrei algo perturbador: uma pilha de fotos em preto e branco. As primeiras imagens eram simples registros da casa, nada demais, pensei. Mas, conforme eu folheava, percebi algo inquietante: em cada foto, eu estava presente. Elas me mostravam limpando os cômodos, organizando móveis e, de maneira extremamente invasiva,
até mesmo usando o banheiro. A foto mais perturbadora, no entanto, era colorida. Ela se destacava das demais porque havia sido tirada de fora, através de uma janela. Na imagem, eu estava na cozinha, completamente alheio ao fato de que estava sendo observado. Meu estômago revirou. Coloquei a maioria das fotos de volta na caixa, mas guardei algumas no bolso, pensando que poderiam servir como evidência, caso algo acontecesse. Fechei a caixa, devolvi a chave ao chaveiro e arrumei tudo como estava. Decidi que aquele seria meu último dia naquela casa. Enquanto caminhava para a porta de saída, passei pela porta do porão. Algo dentro de mim sussurrou que, já que eu nunca mais voltaria, deveria dar uma olhada. A curiosidade venceu novamente. Com hesitação, girei a maçaneta e desci os degraus. O ar lá embaixo era pesado e tinha um cheiro horrível, uma mistura de mofo e algo podre. Ao acender a luz, fiquei imediatamente arrepiado. As paredes estavam cobertas de ilustrações perturbadoras, muitas de cunho erótico, e algumas mostravam meninos e meninas que claramente pareciam ser menores de idade. O cheiro piorava à medida que eu me aproximava de duas portas no fundo do porão. Não tive coragem de abri-las. Algo me dizia que eu não queria saber o que havia ali dentro. Foi então que percebi um som suave, um zumbido que parecia vir de algum equipamento eletrônico. Olhei para o canto do teto e vi uma câmera apontada diretamente para mim. Quando a notei, ela parou de se mover, como se alguém estivesse controlando-a remotamente e tivesse percebido minha presença. Aquele foi o sinal de que era hora de sair. Subi as escadas o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Saí da casa e nunca mais voltei. Alguns dias depois, Jefferson tentou me ligar, mas ignorei. Ele não deixou nenhuma mensagem, e eu fiquei aliviado por nunca ter dado a ele meu endereço. Por muito tempo, aquele episódio assombrou meus pensamentos. Eu não sabia o que Jefferson realmente fazia, mas sabia que não era algo bom. Até hoje, fico grato por ter saído daquela casa em segurança. A curiosidade pode ser uma força poderosa, mas às vezes, descobrir a verdade é mais aterrorizante do que o desconhecido. Eu tinha acabado de terminar meu turno da meia-noite na lanchonete que eu trabalhava com o único outro colega que também estava no turno. Enquanto nos dirigíamos aos nossos carros, uma caminhonete preta parou ao nosso lado. Dentro dela, havia um homem e uma mulher. Ambos tinham uma aparência descuidada e suja, com traços que exalavam algo perturbador. O homem tinha bigode e barba desleixados, usava um boné e tinha um cigarro pendurado nos lábios. A mulher, com o cabelo oleoso e o rosto encardido, completava a imagem inquietante. A caminhonete parou diretamente em nosso caminho, bloqueando nossa saída. O homem abriu a janela e perguntou se tínhamos algum trocado para gasolina. Meu colega vasculhou os bolsos e deu ao homem 2 moedas. Eu entreguei R$ 10, na esperança de que isso fosse suficiente para fazê-los ir embora. O homem olhou para o dinheiro na mão dele, depois para nós e disse, com um tom ríspido, vou precisar de mais do que isso. Pedimos desculpas, explicando que era tudo o que tínhamos. A tensão aumentou. A mulher no banco do passageiro exibia um sorriso diabólico, como se estivesse se divertindo com a situação. Meu colega parecia tão nervoso quanto eu. Decidi agir rápido e comecei a contornar a caminhonete, caminhando em direção ao meu carro com passos acelerados. Meu colega fez o mesmo. Enquanto isso, notei que o homem estava observando cada movimento nosso, girando o volante como se estivesse calculando algo. Entrei no carro e, com o coração disparado, liguei o motor. Acelerei para sair do estacionamento. Pelo retrovisor, vi que a caminhonete começou a nos seguir. Após alguns minutos de pura adrenalina, consegui despistá-los. Parei em um posto de gasolina para recuperar o fôlego e enviei uma mensagem ao meu colega para verificar se ele estava bem. Felizmente, ele respondeu dizendo que estava em segurança. Pensei que o pesadelo tinha acabado, mas logo percebi que estava errado. Enquanto ainda estava no posto, um par de faróis surgiu ao longe. Era a mesma caminhonete. O pânico tomou conta de mim novamente. Eles pararam na entrada do posto,
e o homem posicionou o veículo de forma a bloquear minha saída. A mulher, então, abaixou o vidro e puxou uma arma. Sem pensar duas vezes, liguei o carro e acelerei, tentando fugir mais uma vez. Ouvi o som de tiros e, em um instante, minha janela traseira foi estilhaçada por uma bala. Dirigi como nunca antes, tomando todas as curvas e desvios que pude até finalmente conseguir despistá-los novamente. Quando cheguei em casa, mal conseguia acreditar que estava vivo. Inspecionando o carro, encontrei mais 2 marcas de bala na lataria. A experiência toda foi aterrorizante, e só conseguia pensar em como estive tão perto de perder a vida por algo tão banal. É assustador pensar que existem pessoas assim no mundo, capazes de causar tanto medo e violência sem motivo aparente. Essa experiência me marcou profundamente, lembrando-me de como é importante estar sempre alerta e valorizar cada momento de segurança que temos. Eu, André, uma prima e minha meia-irmã, tínhamos 18 anos quando decidimos explorar o asilo abandonado em nossa cidade. Era tarde da noite, sem nenhum carro na estrada, então provavelmente já estava passando da meia-noite. André e eu levamos nossas câmeras de vídeo, esperando capturar algo interessante. Na época, o YouTube era relativamente novo, e explorar lugares abandonados estava em alta. Tivemos que rastejar por um buraco na cerca, cortado por alguém anteriormente. Levamos lanternas, e entramos por uma janela quebrada, que tinha tábuas removidas ao redor. Dentro, o cenário era de puro abandono. Vidros quebrados, grafites cobrindo as paredes, rachaduras e buracos no chão de madeira que davam para o vazio. Mesmo compartilhando algumas risadas nervosas, eu estava achando interessante, e sabia que André também. Enquanto explorávamos, encontramos uma sala com uma cadeira odontológica e equipamentos antigos. Era perturbador, mas nada comparado ao banheiro no andar de cima. Lá, ouvimos um som de gotejamento constante vindo de uma das cabines. Quando tentamos abri-la, estava trancada, e a abertura na parte inferior era muito pequena para rastejarmos. O desconforto era tanto que saímos rapidamente dali. Mais adiante, encontramos uma escada que levava para cima e outra para baixo. Querendo que o vídeo fosse assustador, decidimos descer. O subsolo era ainda mais sombrio, com corredores apertados e paredes cobertas por antigas fotos e artigos de jornal e um quadro de avisos. Enquanto observávamos os recortes, ouvimos um som metálico vindo de um dos corredores. Viramos nossas lanternas na direção e, por um breve momento, vimos o que parecia ser uma testa desaparecendo em um dos quartos. André foi à tela, e eu o segui enquanto corríamos de volta. Pensamos que poderia ser um sem-teto, mas quando subimos as escadas em desespero, ouvimos passos atrás de nós, cada vez mais próximos. O pânico tomou conta de nós. A sensação de ser perseguido era esmagadora, como se a qualquer momento algo fosse nos agarrar. Finalmente, alcançamos o corredor principal e corremos até a janela por onde havíamos entrado. Assim que saímos, ouvimos o som da porta da escada se abrindo. Sem olhar para trás, disparamos para o carro de André e saímos de lá o mais rápido que pudemos. Mesmo em segurança, a experiência deixou uma marca. Até hoje, nunca sabemos exatamente o que vimos naquela noite no asilo. Nós éramos um jovem casal, acabando de nos mudar para uma casa nova. O lugar era grande e parecia perfeito para nós, com um andar superior, um andar intermediário e um escritório, mas sem porão. Nos acomodamos rapidamente e escolhemos um quarto no primeiro andar. No início, tudo parecia normal, até que à noite começamos a ouvir sons estranhos vindos do andar de baixo. A princípio, pensei que houvesse alguma ilusão de percepção, então fui investigar. Verifiquei embaixo da cama, mas não havia nada lá. O som parecia vir do chão, e isso me deixou confuso, pois a casa não tinha um porão. Como não fazia sentido, tentamos ignorar, mas os barulhos continuaram. Com o passar dos dias, começamos a perceber mais coisas estranhas. Pela manhã, algumas portas estavam abertas, quando tínhamos certeza de que tínhamos fechado na noite anterior. A porta do armário da minha esposa, em particular, parecia estar sempre entreaberta. Certo dia,
Testamos se o que estávamos ouvindo poderia ser explicado por correntes de ar. Fechamos todas as janelas com cuidado. Mas, na manhã seguinte, as portas abriram todas de novo. Isso nos fez ficar ainda mais desconfiados. Decidimos que não poderíamos mais ignorar os acontecimentos estranhos. Na noite seguinte, resolvemos ficar acordados, esperando para ouvir os barulhos. Quando eles começaram, estavam mais altos do que nunca. Pareciam coisas sendo empurradas, seguidas por gemidos abafados. Eu me levantei e fui até a sala, colocando o ouvido contra a parede, tentando entender de onde vinha o som. Ele parecia vir de dentro da parede, mais abaixo, sob o que seria o andar inferior. Isso só aumentou nossa tensão. Voltei para minha esposa e disse que precisaríamos ficar acordados por mais tempo e observar o que aconteceria. Continuamos na vigília até por volta das 2 horas da manhã. Foi quando minha esposa, já quase adormecendo, começou a chorar baixinho. Quando fui até ela, ela apontou para o armário, que estava aberto. Algo estava errado. Lá, no fundo, havia uma porta secreta. Ela foi até o chão, e então, eu pulei da cama, pronto para investigar. Havia uma escada que levava até um quarto escondido, algo como um compartimento secreto. Meu coração disparou. Pedi para minha esposa trancar a porta enquanto eu pegava um facão e ligava para a polícia. Desci rapidamente até aquele quarto misterioso. Quando cheguei ao fundo, encontrei um interruptor de luz. O quarto era pequeno, com uma mesa, uma cama encostada no canto e brinquedos espalhados por todo o chão. Antes que eu pudesse explorar mais, um grito vindo de cima me fez congelar. Era minha esposa. Alguém estava tentando arrombar a porta. Corri escada acima o mais rápido que pude, segurando o facão com firmeza. Quando cheguei, vi que a porta já estava parcialmente danificada. Um homem, com aparência suja e um olhar enlouquecido, estava enfiando a cabeça por um buraco na porta, olhando-me com olhos vermelhos, como se estivesse fora de si. Quando ele viu o facão, pareceu ficar ainda mais desesperado e correr em direção à porta da frente. Não entendi o que estava acontecendo, nem por aquele homem que estava lá. O que me restou foi uma pergunta que não consegui responder: o que era aquele quarto? Talvez um abrigo escondido, ou algum tipo de esconderijo, mas quem era aquele homem? Como ele chegou até ali? E, mais importante, quanto tempo ele estava se escondendo embaixo da nossa casa? Eu tinha 27 anos e havia me mudado para um apartamento com minha namorada. O lugar não era exatamente o mais chique, pois não éramos o casal mais rico, mas estava perfeito para nós. Na nossa primeira noite, no entanto, já começamos a ter problemas com os vizinhos. O barulho vindo do apartamento ao lado era insuportável. Gritos e batidas constantes a noite toda, como se eles não dormissem nem por um segundo. Minha namorada sugeriu que eu fosse até lá para pedir para baixar o volume, mas eu disse que, se isso se repetisse na noite seguinte, eu tomaria uma atitude. Durante o dia, enquanto arrumávamos os móveis, não ouvimos mais nada deles. Mas quando a noite chegou, e tentávamos descansar, o caos recomeçou. Os gritos bizarramente altos e as batidas nas paredes voltaram. Era impossível ignorar, então decidi que era hora de confrontá-los. Bati na porta, e quem atendeu foi uma mulher albina de meia idade. Sua voz era rouca, como se ela tivesse fumado cigarros por toda a vida. Com educação, pedi para que ela fosse mais silenciosa à noite. Ela me olhou com desprezo, me disse para cuidar da minha vida e bateu a porta na minha cara. Não sei porquê, mas os barulhos ficaram ainda mais altos depois disso. Minha esposa sugeriu que deveríamos denunciar, e no dia seguinte, fui até a recepção do prédio com ela. O porteiro parecia intrigado e me disse que, segundo o registro, só uma mulher chamada Catarina morava no apartamento ao lado, e que seu marido havia falecido há 5 anos. Acontece que, de acordo com as regras do prédio, ela não deveria receber visitas ou morar sozinha em um apartamento de casal. O porteiro foi até o apartamento dela para investigar e a mulher permitiu que ele entrasse para vistoriar. Ele voltou para me dizer que, como ela havia dito, Catarina estava sozinha. Apesar disso,
ele pediu que eu não falasse nada, o que achei estranho, mas agradeci e voltei para o nosso apartamento. Naquela noite, parecia que as coisas estavam resolvidas. Não ouvimos nenhum barulho vindo do apartamento dela, e conseguimos dormir em paz. No entanto, a paz não durou muito. Durante uma noite, quando eu estava prestes a dormir, vi uma figura parada ao lado da cama da minha esposa. Sussurrei o nome dela, Ana. Ela virou-se para me olhar, mas, ao mesmo tempo, a voz rouca e familiar que havia ouvido antes, no apartamento de Catarina, disse: não deveríamos ter denunciado ela. Eu gritei de susto e, ao tentar acender a luz, me atrapalhei com o interruptor. Minha esposa começou a gritar ainda mais alto, até que finalmente consegui acender a lâmpada. Quando a luz iluminou o quarto, a figura havia desaparecido. Corri para colocar meus sapatos e saí do quarto, correndo pelo corredor com meu roupão, procurando por Catarina ou qualquer sinal de algo estranho. A porta do apartamento estava aberta, mas ela não estava lá. Onde ela poderia ter ido tão rápido? Meus pensamentos estavam confusos, e o medo se deixou pela minha mente. Não sei o que fazer. Aquela noite, Catarina simplesmente sumiu. Eu não percebi mais nada sobre ela por uma semana inteira. Até que, certa noite, ouvi batidas fortes nas nossas paredes. Foram 4 batidas intensas, muito mais fortes do que as anteriores. Elas não eram como os ruídos que já havíamos ouvido, mas eram batidas reais, feitas para chamar nossa atenção. Aquela noite foi a última que ficamos no apartamento. No dia seguinte, nós nos mudamos. O medo do que pudesse estar por trás daquelas portas e paredes simplesmente não nos deixou mais ficar. Era uma noite comum quando decidi passar o fim de semana sozinho na casa de campo dos meus avós. A casa estava vazia há anos, mas sempre me senti em casa ali. Fui para lá, procurando um pouco de paz longe da cidade, sem saber que o que me aguardava seria algo que eu jamais esqueceria. A casa ficava no meio de uma floresta densa, afastada de qualquer ambiente. Quando cheguei, o lugar parecia o mesmo de sempre, o telhado antigo, as janelas com cortinas grossas e o cheiro de madeira envelhecida no ar. Meus avós faleceram há alguns anos, e a casa nunca foi vendida. Durante a noite, o silêncio sempre foi opressor, mas aquela noite parecia mais pesada do que o habitual. Depois de me instalar e preparar uma refeição simples, fui para o antigo quarto onde costumava dormir quando era criança. A cama era a mesma, o edredom um pouco mais gasto, mas a sensação de familiaridade me confortava. Desci as escadas para fechar as janelas e dar a última olhada na casa. Quando retornei ao quarto, algo me fez parar. A porta estava aberta, mas eu tinha certeza de que a tinha fechada antes de descer. Achei que fosse apenas um engano da minha parte e fechei a porta novamente, indo para a cama. No entanto, antes de adormecer, ouvi um som peculiar, algo como um leve arranhar, vindo do corredor. Tentei ignorar, atribuindo à velha estrutura da casa, mas o som continuava, agora mais forte, como se algo estivesse rastejando pelo piso. O medo tomou conta de mim. Levantei e, com o coração acelerado, fui até o corredor para verificar. Não havia nada ali, mas o silêncio era palpável. O som havia cessado de repente. Voltei para o quarto, mas, assim que me deitei novamente, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Olhei para o relógio e eram 2h33 da manhã. Nesse momento, uma porta se fechou violentamente no andar de cima, seguida por um estrondo que fez a casa tremer. O barulho parecia ter vindo do quarto dos meus avós, um local onde ninguém pisava há muito tempo. Tremendo, decidi investigar. Subi as escadas com uma lanterna, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Cheguei ao corredor do andar superior, e o quarto dos meus avós estava com a porta entreaberta. A luz da lanterna iluminou o interior, mas não havia nada lá. No entanto, havia uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais denso. Ao olhar para a cama, algo me fez engolir em seco. Havia um retrato antigo de minhas avós na parede, mas a foto parecia embaçada, como se estivesse sendo distorcida. O rosto da minha avó estava incompleto, com os olhos parecendo vazios,
como se estivessem me observando. O frio aumentou, e uma sensação de opressão me invadiu. De repente, um estalo forte fez o retrato cair da parede, e a lanterna piscou antes de apagar completamente. No escuro, algo se moveu rapidamente na minha direção. Senti a presença de algo em frente a mim, mas não conseguia ver. Tentei acender a lanterna novamente, mas ela não funcionou. Com o coração disparado, corri de volta para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Mas, à medida que o relógio avançava para as 3 da manhã, o som das escadas rangendo e os passos começaram novamente, desta vez mais pesados e mais próximos. O pânico se instalou. Eu sabia que algo estava na casa, algo que não deveria estar ali. Escutei uma respiração pesada e lenta vindo do corredor. Sem coragem para enfrentar aquilo, liguei para a polícia, mas, quando a ligação caiu, percebi que o telefone não estava funcionando. Agora, as batidas começaram na porta do meu quarto. Eu não sabia o que fazer. Tentei me esconder debaixo da cama, esperando que aquilo passasse, mas os barulhos ficaram mais fortes. Era como se alguém estivesse andando em casa com passos lentos, mas pesados. A sensação de estar sendo observado se intensificava, como se estivesse em um pesadelo. Naquela hora, ouvi uma voz, baixa e arrastada, sussurrando meu nome. Saia, saia da casa. Quase gritei, mas algo me impediu de fazer qualquer movimento. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Quando olhei para o espelho do quarto, a imagem refletida não era minha. No lugar, havia uma figura de cabelo comprido, com os olhos vazios, me olhando fixamente. Eu estava paralisado, não consegui sair dali. Quando finalmente consegui correr, não sabia como sair de casa. Tudo o que eu sabia é que, ao acordar, estava na estrada, no meio da noite, com as mãos trêmulas e a mente completamente bagunçada. A casa estava ali, à distância, mas, agora, parecia muito mais sombria do que nunca. Nunca mais voltei. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que não estava sozinho em casa. Algo, ou alguém, ainda habita. Há alguns anos, eu mudei para um pequeno apartamento no centro da cidade. Era um lugar simples, mas perfeito para mim, que morava sozinho. Desde o primeiro dia, no entanto, algo parecia errado. As noites eram estranhamente silenciosas, e mesmo durante o dia, sentia uma presença constante, como se alguém estivesse me observando. No início, pensei que fosse só minha imaginação. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, cheguei em casa e comecei a arrumar as coisas. Foi quando ouvi um som estranho vindo do corredor, um estalo, como se algo estivesse se movendo. Achei que fosse o prédio antigo, mas quando fui verificar, não havia nada lá. No entanto, a sensação de que algo estava errado só aumentou. Na noite seguinte, o som voltou. Comecei a ouvir passos leves, como se alguém estivesse andando pela sala, mas não havia ninguém lá. Meus vizinhos eram silenciosos e, quando fui até a porta deles para perguntar, ninguém atendeu. Quando voltei para meu apartamento, percebi que as luzes da sala estavam acesas, embora eu tivesse certeza de que as tinham desligadas antes de sair. O medo começou a tomar conta de mim. Nas noites seguintes, o som se intensificou. Era como se algo estivesse arranhando a parede do lado de fora do meu quarto. Eu estava paralisado de medo. Quando finalmente peguei coragem para sair da cama e verificar, não havia nada. Mas no espelho do corredor, algo me chamou a atenção, uma mancha escura que parecia se mover lentamente, como se algo estivesse atrás de mim. Fugi dali naquela mesma noite. Nunca mais voltei ao apartamento. E até hoje, não sei o que estava ali comigo, mas algo me dizia que eu não deveria estar sozinho naquele lugar.